Bora lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. E a galera tá animada, sexta-feira, final do dia, todo mundo empolgado assim, né? Mas é do comercial, né? Quem é do comercial tem que estar ativo todo dia, né? Principalmente sexta-feira, o melhor dia, né? Pessoal, muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é César Júnior, trabalho aí no setor comercial, sou apaixonado por vendas, posso dizer desde criança. Fui convidado pelos meninos ali da Full Hub para esse dedo de prosa. É falar os pontos ali, características dos estudos, né? Trazer insights. Espero que essa conversa aqui seja mútua. Não só eu passar as informações, o que eu aprendi, mas vocês também trazer perguntas, afirmações. É troca de experiência. Não estou aqui para ser professor de ninguém, porque eu ainda estou em constante aprendizado. Então, caso vocês tenham alguma opinião, alguma característica, algum dado, alguma informação para trazer e compartilhar aqui conosco vai ser fundamental. A Full Hub tem essa proposta, é ter esse dedo de prosa para compartilhar conhecimento que é fundamental. Principalmente empreendedores, comerciais, que muitas das vezes a gente anda sozinho. Às vezes não tem alguém ali, um ombro amigo, compartilhar uma dor. Então, essas reuniões como a de hoje é fundamental para aumentar o nosso conhecimento, aumentar a nossa produtividade, conhecer novas pessoas, fazer negócio também. É muito interessante. Então, muito obrigado a cada um, aos familiares que compareceram, aos amigos, a quem não conhece, sejam bem-vindos. E estou aí para o que der e vier e que precisarem, entendeu? Quem é o César? Sou head comercial hoje, tenho uma assessoria de marketing que é chamada 3S. Hoje o nosso foco é alavancar as empresas e trazer previsibilidade. Eu cuido toda a parte estrutural do comercial. Tenho uma passagem ali na V4 Company, só fui por um tempo analista de contas. Trabalhei com o Fernando lá, esse de barbinha ali. Obrigadão, Fernandão, pela presença. Ele trabalhou lá comigo na parte comercial, a V4 Company, que foi uma empresa que estruturou mais as duas ideias. Saí de lá, mas muito orgulhoso com tudo que eu conquistei lá dentro, pelos aprendizados, pelas pessoas que eu tive lá dentro. Hoje sou graduando em gestão financeira pela Universidade Católica, lá de Minas, né, em BH. Sou formado em técnico de administração. Tem alguns outros cursos, como técnico de inseminação bovina e outros alguns extracurriculares, como oratória, experiência do cliente também, que eu fiz esses extras curriculares até dentro da V4 Company, para adquirir ainda mais conhecimento e hoje está aqui poder transmitir essas informações para vocês. Inseminação, velho? Não? Inseminação, cara. Tem que... Por incrível que pareça, pessoal, eu vou contar uma breve história aqui. O pessoal me vê todo engomadinho aqui, fala assim, esse menino, mas eu sou da roça, viu? Trabalhei ali um breve momento. Meu sonho era ser veterinário, né? Já até contei essa história pro Léo. Trabalhei com inseminação. Sou apaixonado, minha família, tanto parte de pai e mãe, vem na zona rural de São João da Ponte, então eu cresci nesse meio. Então, se tudo é errado, eu sei fazer cerca, eu sei plantar milho, sei limpar a roça, entendeu? Então, se tudo é errado, eu sei fazer todas essas loucuras dentro da roça. Então, mas foi onde eu me encontrei nesse setor comercial, estratégias de marketing e venda, foi onde que despertou, foi assim, pô, vou ser veterinário, não, por quê? Inseminação, vocês não têm ideia, vocês enfiam um braço dentro da vaca. E tem muito desses casos, você toma coice, eu tenho alguma marca aqui na canela de coice que eu já tomei, então é muito perigoso. O animal é muito doido, você não consegue prever o que ela vai fazer. Então foi aí que eu falei assim, pô, vou mexer com isso não, vou tocar outra coisa. Então hoje o meu foco é estratégia comercial, CRM e previsibilidade. Hoje, não sei se vocês concordam comigo, que se caso eu estiver errado, vocês podem me afirmar aí, podem me cortar. A gente vê muita propaganda. A empresa que não faz tráfego pago hoje está deixando dinheiro na mesa. Você não contratou uma equipe de marketing, está deixando na mesa. E realmente, a equipe de marcas, seja interna ou externa, é fundamental para qualquer tipo de empresa. Isso aí vai trazer estrutura. Mas não faz sentido você ter estratégia de marketing, contratar internamente, né? Ter aquela equipe interna ou externamente, se você não ter tudo do comercial alinhado. As pessoas acham que é marketing acerta o comercial, e ao contrário, tudo depende do comercial. Estratégia de marketing é baseada com como o comercial está funcionando. E esse é o assunto que eu trago para vocês hoje. Como estruturar o comercial de vocês, primeiramente. Posteriormente, estruturar as estratégias de marketing. Aí você vai ter uma empresa totalmente estruturada, com previsibilidade, que esse é o meu foco, trazer previsibilidade para a empresa. E aí você chega no momento de escala, que todo mundo quer. Um negócio. É construir um negócio e ter escala. A jornada. Meu início,
Essa de preto ali, aquela baixinha ali de óculos, é minha mãe. Não sei se ela sabe dessa história, mas ali no fundamental, sexto, sétimo ano, quando os professores de matemática começam a disciplina ali de plano cartesiano, gráfico, não sei na escola de vocês, mas eles solicitam uma folha quadriculada para desenhar ali plano cartesiano, gráfico, para ensinar. E esse professor em específico, de grossa maneira, né, todo mundo aqui já foi estudante, que é professor chato e valia ponto. Ele solicitou as folhas nas próximas aulas, pessoal. Tragam as folhas, porque vai valer ponto. A matéria, e no final do mês, do bimestre, se vocês não tiverem o ponto, vocês vão se ferrar, né? Então, assim, com aquele medo, no mesmo dia, eu cheguei na mão e falei assim, preciso de um caderno de folha quadriculada para levar para as aulas. Ok, comprei o caderno de folha destacável, levei. Chegou no penúltimo horário, o do professor era o último horário, o pessoal a folha, até agora. E aí, eu tirei a carta da manga. Falei, trouxe um caderno em folha descartável, quem quiser comprar, eu vendo. Então foi aí que eu comecei meu processo de venda e aí que eu entendi o quanto o dinheiro valia para mim. Comecei a juntar dinheiro vendendo folha quadriculada pro pessoal. E aí, eu fiquei assim, pô, o pessoal compra a primeira vez, mas eu acho que da segunda vez o pessoal não vai comprar mais na minha mão. Porque eles lembraram que se eles não trazer, vai tirar ponto, eles na verdade não vão ganhar ponto, eles devem comprar. Chegou a próxima aula, todo mundo já sabia que eu tinha, então não comprou. Então eu já gerei demanda e trouxe uma solução. Só que ainda, naquela época, eu não descobri que vendas é isso, é você levar a solução para alguém. E para quem é empresário ou comercial, entenda que vendas é você trazer solução para algo. Ah, mas eu vendo sorvete, você traz a solução. Pensa aí, num calor de Montes Claros aí, um sol para cada um. Você oferecer um Bells, por um exemplo. É uma solução que você trouxe para amenizar o calor. Ah, você é dentista. Você vai amenizar uma solução que é a dor de dente. Você é advogado, o cara tem empresa, pensão alimentícia. Você está indo resolver e trazer a solução para essa pessoa. Então, ainda nessa época, eu não tinha entendido que eu conseguia fazer isso. Que eu estava tampando um buraco que as pessoas estavam com essa necessidade. E foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro. Não era tanto dinheiro, mas era 5, 10 reais, e acabou, e eu nem devolvi o investimento, né? Agora ficou no prejuízo. Trabalhei com outras jornadas, quando eu fiz o curso de técnico de administração, trabalhei na empresa que meu pai há mais de 30 anos, até hoje, né, mais de 30 anos trabalhando nesse mesmo lugar. E foi o primeiro impacto que eu tive, que é uma empresa de dimensão gigantesca, tem distribuição de gás aqui no norte de Minas, e distribuição alimentícia, então assim, são mais de 20 caminhões, carretas, uma empresa muito grande. E aí eu entendi e me fazia a pergunta, lá com 15, 16 anos, como que o dono dessa empresa consegue tocar tudo isso aqui, cara? Era a minha dúvida. Porque é um monte de funcionário, um monte de setor, o cara não deve nem dormir à noite. Se eu não tô dormindo nem conta da escola, o cara não deve nem dormir à noite. E foi quando eu entendi que deve ter processos estruturados e tecnologia logada a isso. Que você ameniza processos e muitas dificuldades. E ao mesmo momento, quando você cria líderes para cada setor da sua empresa, você tem sucesso. Pessoas que respondem a ti e que tem ali o profissionalismo que você precisa. E aí eu entendi que a empresa não necessita do único líder, ele tem que saber como mandar, ele tem que ser o pastor, saber tocar a vida de todo mundo. E esses liderados, ser o pastor das outras pessoas, e aí sim vai descendo a escada ali dentro de empresa. E isso tem que ter tecnologia envolvida. Porque quando começa a aumentar muito o número de pessoas que estão sendo comandadas e processos, tem que ter tecnologia envolvida. Porque o ser humano ainda, infelizmente, não conseguiu 100% da capacidade, usar 100% da capacidade da mente. Então foi aí, nesse momento, de 14 ali para 15 anos, que eu comecei nessa área ali de empresa mesmo, ver o que era um processo, que eu me despertei. Fiquei 1 ano e 6 meses, que era jovem aprendiz, finalizei ali por volta de 17 anos. Falei, pô, e agora? Tô desempregado, tô sem dinheiro, não quero pedir dinheiro pai e mãe. Falei assim, preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu fui convidado para trabalhar num bar da família como garçom. E eu falo que foi a minha experiência, que o que eu sou hoje foi trabalhando nos bares e em festas como garçom, como auxiliar, como caixa, porque me ajudou a comunicar com as pessoas
e principalmente entender a experiência do cliente. O que o cliente busca quando compra o nosso produto? Foi nesse momento, a partir ali dos 18 anos, quando eu comecei a trabalhar nesses bares, que eu despertei, pô, não adianta você ter um layout bonito de bar, não adianta você ter uma empresa mega estruturada se o seu cliente não retorna, se o seu cliente não fideliza ali com você, se esse cliente sai falando mal de você. Então, para que tanto investimento se você não estruturou a entrega desse produto? Se você não aumentou a recorrência? Para quem não sabe, hoje a palavra do comercial é recorrência. Se você ter na cabeça que você quer colocar lead novo todo dia, você está perdendo dinheiro. Mais à frente eu vou explicar os impactos que isso traz você querer trazer novos clientes todo dia e quão é fundamental você ter a retenção desses clientes e aumentar a recorrência. Então, foi a partir desses 18 anos, tive a experiência aí de criar essa imaginação de que o que vale é a experiência do cliente. Então, hoje, as soluções reais, a foco total em resolver problema. Hoje eu sou um resolvedor de problema. E vendo isso, solução. E para tudo, pessoal. Eu tenho empresa de assessoria de marketing. Recentemente, lancei um novo negócio que vou apresentar para vocês posteriormente. É um pipocas artesanais, um carrinho de pipoca em formato de trem, que é uma novidade que eu trouxe para a cidade junto com o meu sócio, entre outros negócios. Então, eu mexo com tudo. Se aparecer um negócio, cara, eu tenho tempo de vender. Eu gosto, nem é tanto dinheiro que eu vou ganhar, mas do cara falar assim, cara, tá feito. Eu gosto da palavra, tá feito. Deu. E por que me inspira isso? É eu ter o entendimento que eu consegui levar soluções para aquele problema daquele cliente. Então, que ele ficou satisfeito de, pô, você me ajudou demais, cara, não sabia o que eu ia fazer. Então, essa é a minha satisfação. Ajudar e levar a solução. Então, aqui, o marketing amplifica e o comercial faz a validação. Muitas pessoas, como eu disse no início, têm a impressão que primeiro vem o marketing e depois o comercial, e é ao contrário. Primeiro vem o comercial, com as estratégias, dados, informações, relatórios, e aí você passa essas informações para o setor de marketing. Só aí você vai ter sucesso no teu negócio. Ter rituais de alinhamento. Sempre. Comercial não é acima de marketing, marketing não é acima de comercial. Eles andam lado a lado. Essas informações têm que ser de mão dupla. É um informando o outro. E campanhas baseadas na realidade. O que eu quero dizer com isso? O comercial é o espelho do que está acontecendo dentro do marketing. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, chegou o cliente, atendi, tudo bem. Aí vou contratar uma equipe de marketing. Aí eu ligo pro cara, aí o cara, e aí, que você trabalha? Tem uma clínica odontológica, atendo esse setor, ou atendo esses serviços aqui da clínica odontológica. Não, beleza, vou fazer seu marketing. E pronto. E pessoal, marketing, tráfego pago, qualquer um faz. Qualquer um com 2 meses de aula de YouTube consegue subir campanha. Mas tem que ter estratégia comercial por trás disso. Então, a assessoria de marketing, ela tem que entender de comercial, porque senão ela não vai validar. E como assim, César, validar? Trago alguns pontos. A gente tem que ter métricas. A gente tem que ter LTV, que é Lifetime Value, é a margem, ou a quantidade, o número de meses que aquele cliente vai deixar de dinheiro na tua mesa. A gente tem que ter custo de aquisição para o cliente. A gente tem que calcular o nosso churn, que é quando o cliente não quer mais contratar o seu serviço, e tem que ter NPS de satisfação. Então, o que é primordial para toda empresa, principalmente para o setor comercial, passar para o marketing? Seu ICP, é uma sigla em inglês, que é seu cliente ideal. Quem é seu cliente ideal? Cliente ideal, você tem que passar todas essas características para o seu setor de marketing. O que é? Seu cliente em foco é quem? É idoso? É criança? É adolescente? Qual é a idade? Ele é qual público? É classe A? É classe B? É classe C? É classe D? O que o seu cliente ideal consome dentro do digital hoje? Ele gosta de dancinha no TikTok? Ele gosta de informações mais baseadas em jornais? Ele gosta de podcasts? Ele utiliza mais a plataforma do Facebook, do Instagram? Então, essas informações, o comercial tem que pegar e transferir para o marketing. O meu cliente ideal, pelas experiências que eu estou tendo, eles vêm advindas do Facebook, com esse estilo de vídeo. Não, a maioria está vindo pelo YouTube. A gente está fazendo em alguns canais um anúncio e está vindo
desse certo canal aqui de YouTube. Então, o comercial tem que estar sempre alinhando essas informações para transmitir para a equipe de marketing. Automaticamente, quando você transmite essas informações para o marketing, ele vai reproduzir isso. A partir desse momento que você começa a reproduzir esse conteúdo que faça sentido para o seu cliente ideal, você vai ter informações, tanto de custo de aquisição por cliente, o número de pessoas que viu o vídeo, o número de pessoas que entraram em contato, você vai começar a ter esses números, você vai começar a analisar os investimentos que cada anúncio teve e o que valeu a pena. E aí, excluir um anúncio ou otimizá-lo. Então, ô César, deixa eu fazer uma pergunta. Lá na aceleradora, né, a gente define 4 níveis de empresas diferentes. Tem gente que chega só com ideia, a gente leva até a primeira venda, e aí pega da primeira venda, a pessoa entra em validação, aí a gente vai tentar validar o negócio. E aí, a minha dúvida é sobre a sua percepção sobre essas métricas que a gente sabe que são muito importantes, mas é para o cara que ele tem o casa simples, aí ele tem que vender, e ao mesmo tempo que ele está vendendo, ele tem que fazer inventar as campanhas, ao mesmo tempo que ele está fazendo as campanhas, ele tem que preocupar com a entrega. Bom, esse cara ele está no nível que ele não consegue ter todas essas informações. Exatamente. Mas nesse nível de empresa, o que você enxerga assim, de mínimo necessário para saber o que está acontecendo? Show de bola, boa pergunta. Eu ia até trazer esse ponto no próximo slide, mas eu vou já solucionar essa pergunta aqui. Muitas empresas estão começando agora. Eu estou começando até com vocês aí, depois eu vou apresentar também. Eu só sei de negócio, meu Deus. É a cabeça que eu nem durmo direito. Mas o que acontece? Tem muitas empresas que você começa sozinho, mas você precisa estruturar no início, senão, quando você estiver grande, para você estruturar vai dar dor de cabeça, vai dar trabalho. E principalmente para quem não tem afinidade com certas tecnologias. Então, hoje, existem tecnologias gratuitas, por exemplo, como é o CRM, que eu vou falar a função dele ali e o porquê que ele é o principal de qualquer empresa. O CRM. Tem CRMs gratuitos, mas se você não tiver tanta afinidade, começa com a planilha. Qual que é o ponto principal, pessoal? Agenda. Qualquer ser humano que não tem uma agenda, ele está perdendo seu tempo jogando seu tempo. Tempo é dinheiro. O que é primordial você fazer? Cria uma agenda, coloca o horário que você tem que acordar, o horário que você tem que tomar café, o horário que você tem que tomar um banho, o horário que você tem que tirar um descanso, o horário, tudo. Até o horário que você vai ler um livro, você tem que colocar na agenda. Só aí você vai conseguir fazer isso. Por exemplo, para subir um anúncio, você não precisa subir anúncio o dia inteiro. Com 1, 2 horas você consegue subir um anúncio. Marquei ali, 9 horas eu vou subir um anúncio. Fez 9 horas. Vou começar um atendimento, por exemplo, da Casa Simples, a partir das 10, que eu vou estar mais disponível para o WhatsApp e resolver problemas. De meio-dia a 1 hora eu vou tirar meu horário de almoço, de 1 eu sigo meus parâmetros. De 1 até 4, 5 horas, vou continuar respondendo no WhatsApp e resolvendo problemas. A partir das 5, posso olhar as campanhas para ver se teve algum resultado, se o custo da aquisição desse cliente ficou alto, se ficou baixo, se eu tenho que otimizar, se eu tenho que gravar algum vídeo. Então você tem que determinar horários, mesmo que você é uma pessoa e tem um monte de coisa para fazer, mas quando você tem esses horários determinados, o que tem que ser feito, você consegue alocar tudo. Vai dar trabalho? No início vai. Mas depois que vira rotina, meu amigo, você tira de letra. Então, para quem está começando um negócio sozinho, é fundamental ter uma agenda e você estipular o que você tem que fazer. É cada minuto mesmo, tempo é dinheiro. Você não pode perder, senão você não cresce a empresa, você não cresce a empresa, você vai ficar chateado, você vai voltar a trabalhar para os outros, então vai ficar frustrado o resto da vida. Então é fundamental. Cria essa agenda e aí você vai fazendo esses pontos. Fechou? Respondido? Então, voltando aqui. Então, quando você encontra esse cliente ideal, consegue passar as informações e transmitir para a equipe de marketing, eles vão ter todos esses pontos. A partir desses pontos, eles vão validar ali as campanhas deles. A partir que eles validaram as campanhas, viram qual que dá sucesso, qual que está sendo legal, vai pegar o relatório, mandar para o comercial. O comercial com o relatório deles aqui, vai juntar com o de marketing e vai validar os dois relatórios. Qual que é o relatório comercial? Tem que passar para o cliente. Por exemplo, em muitos casos, no Google, no Meta, por exemplo, tá lá, consegui 200 conversões, mas aí no funil do comercial, só tem 100. Pô, alguma coisa tá errada. Será que a plataforma tá com bug? Será se realmente esses 200 converteram para o comercial e o comercial perdeu? Não respondeu ou deixou perdido?
Então, sempre esse relatório do comercial tem que estar bem alinhado com a estratégia de marketing. Então, pô, bateu os dois aqui, ó, com marketing. Chegou só 100 aqui, a gente conseguiu converter 5. Aí o marketing pergunta, qual anúncio veio? Qual canal veio? Vai analisar todos os canais, todos os anúncios veio desse aqui. Qual que teve mais conversão? Pronto. Aí vai alinhar todos esses pontos e aí ele vai conseguir criar um norte. Esse norte vem de uma matriz de objeção? Também. As matrizes, acho que tá no próximo slide. Todo comercial, ele tem que criar esse relatório de objeções que cada mercado tem. E é fundamental todo comercial ter essas objeções, por quê? Quando você tem mapeado essas objeções, você pode pegar essas objeções e levar para a equipe de marketing. Porque qual que é a funcionalidade de um marketing para quebra de objeção? Você cria vídeos que você quebra a objeção lá no anúncio. Então, ao invés do cliente chegar chucro aqui para você no WhatsApp, ele vai quebrar a objeção dele lá no anúncio. Então, os leads que virão para o seu WhatsApp serão mais qualificados. Então, por exemplo, eu tenho aqui muita objeção de tá caro. Pô, vamos fazer um vídeo relacionado ao porquê que não é caro o seu produto. E sim mostrar o valor que você entrega. Isso é uma quebra de objeção. Você quebrou a objeção lá, chegou o lead mais qualificado. Então o seu comercial vai perder tempo com pessoas que só querem perguntar, fazer leilão com você, né? Que é só ficar perguntando preço. E aí você vai ter essa pessoa, a sua porcentagem de conversão vai ser maior. Então é de suma importância todas as empresas fazer essa matriz de objeção, anotar todas as objeções, criar um onboarding de quebra de objeções, tanto treinamento para o setor comercial, caso ainda chegue essa objeção para vocês treinarem e o vendedor ter na ponta da língua como quebrar essa objeção, e também a equipe de marketing criar esse conteúdo para a objeção ser quebrada lá. Então, é fundamental com todo o seu produto você ter as métricas do jogo, você entregar o que você promete e você sempre ter ações de crescimento. Uma coisa que eu reparava no bar, em alguns lugares que eu trabalhei, em restaurante, era o seguinte: o bar era top, marketing legal, só que era o seguinte, a pessoa sentava na mesa e, amigo, quanto tempo que uma porção vai sair? Não, 25 minutos. 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Pô, lugar instagramável. Mas e a experiência do cliente? Você perdeu o cliente. Não volta. E se aquele cliente veio advindos de anúncio, você perdeu. Vamos supor que para você adquirir um cliente de um bar, custa ali R$25. Você perdeu R$25, você queimou R$25. Então você, ao invés de estar investindo em marketing, você está gastando em marketing. Então, por isso que é de suma importância você fazer algo bem balizado, mas ter entregar o que você promete. E tem muitos lugares que eu não consigo fazer isso. Não consegue entregar o que promete. Aí acaba que torra dinheiro. Aí, ao invés de ser investimento em marketing, vai ser gasto em marketing. Entendeu? Por isso que é fundamental a experiência do cliente. Eu volto a falar, pessoal, venda, o mais importante da venda é recorrência, é retenção desse cliente. Eu vou falar ali à frente os 3 pilares mais fundamentais dentro da empresa. E a retenção e a recorrência é o melhor. Pense comigo, uma caixa d'água aqui, ela toda furada embaixo, tem a água caindo aqui, novas gotículas de água caindo aqui todo momento, mas eu não consigo segurar ela, tá vazando. Minha conta da Copasa vai R$1.000. Então é fundamental ter essa caixa sem furo nenhum. Então eu tenho que ter essa retenção desse cliente, reter esse cliente, usar estratégias comerciais para reter esse cliente, elevar a experiência dele para reter esse cliente e os novos que estão caindo preenchendo essa água. Vai chegar um momento que a caixa vai transbordar. E aí é um momento de quê? Escala do seu negócio. Então, antes de pensar no que você quer sonhar da sua empresa, da sua estratégia, pense como você vai entregar o seu produto, pense como você vai usar estratégias para reter esse cliente e estratégias para ter recorrência desse cliente. Porque, por um exemplo, vamos supor que você tem um produto de R$20 e o custo de aquisição desse cliente advindas do marketing é um custo de R$5. Então você precisa ter 4 vendas para você empatar com o valor que você investiu nele. Então ele não é seu cliente ainda, ele vai começar a ser o seu cliente a partir da 3ª venda, que ele realmente gostou do seu negócio, mas ele vai começar a te dar lucro a partir da 5ª, que é onde ele pagou o investimento que a gente fez nele, comprou lá no anúncio, e ele começou a me dar lucro a partir da 5ª venda. Então tá vendo porque a importância da recorrência, a importância da retenção desse lead, e a importância de ter dados mapeados
E isso utilizando dentro do CRM, porque tem empresas que não sabem a curva de conversão. Curva de conversão é super importante. Se você tem um cliente que vai fechar aqui 2 meses, amanhã você vai criar um que vai fechar daqui 2 meses. Depois de amanhã vai criar um que vai fechar 2 meses. Quando chegar daqui 3 meses, o que está fazendo 2 meses agora está fechando. Amanhã você vai fechar o que está fazendo 2 meses hoje. Amanhã, você, entendeu? E aí você começa a ter todo dia venda. Então, por isso que é interessante você ter esse relatório da curva de conversão do seu cliente. Pensando você como agência, vamos pegar esse exemplo do bar aí. Você vê que o cara demora meia hora, 1 hora para entregar o lanche, e aí você vai fazer a campanha para essa empresa. Faz o produto, você entrega em meia hora e depois mexe com o marketing, faz o marketing e vai tentando tampar os furos da caixa. Faça o produto sair em meia hora. Não adianta, como eu disse, não adianta ter Instagram bonito, anúncio bonito, se você não consegue entregar a experiência desse cliente. E dependendo do produto, ele tem que ser rápido. Porque, principalmente ramo alimentício, muitas das vezes, nem é porque o cara tá com fome, é desejo, é vontade. Então, em 5 minutos, ele pode pegar aqui, tá aqui no iFood e fala assim, cara, você quer saber? 35, 40 reais? Não vou gastar dinheiro, não. Vou deixar pra me sair final de semana, você perdeu o cliente. Ou então, quando ele tá lá sentado, pô, beleza, tá lá esperando, né? Pô, já tá demorando demais. Eu não podia ter vindo, né? E então, inconscientemente, ele já começa a ter uma má impressão daquela empresa. Então, primeiro você tem que estruturar. Tanto que quando eu vou fazer as minhas reuniões com as empresas, eu pergunto assim, como que sua logística funciona? Qual que é a sua capacidade de atendimento? Você tem a capacidade de atender quantas pessoas a mais do que você já atende hoje? Recentemente, eu fui numa empresa aqui de Montes Claros, e ele falou assim, eu fiz essa pergunta para ele, qual que era a capacidade de aumentar a demanda dele, ele falou assim, cara, na verdade, aí nós fomos entender que na verdade ele não estava conseguindo atender o que ele já tinha. Ele estava perdendo, sem mentira nenhuma, mais de 50 clientes diários. Cliente para tirar pedido. Eu fui fazer as métricas, ele estava perdendo por mês mais de 300 mil reais. Não posso falar. CDR, se você não ficar esperto, o cara, pra quem não conhece, ele é CDR de agência de marketing. Eu vou passar, meu amigo, eu tô nesse ramo de venda desde fundamental. Pois não. Porque eu falo que, assim, geralmente quando você entra no negócio, tem um conjunto de métricas básicas, que, assim, por exemplo, você pega um RP, tem um conjunto de métricas lá que o RP entrega por padrão. E aí é entender o que são as métricas que o cara precisa na situação que ele tá. Eu falo que às vezes eu pego algumas consultorias e o maior trampo, assim, não é criar a métrica, é entender qual que é o problema, o que tem que ser olhado. Então, por exemplo, eu gosto de falar de custo de aquisição. Cara, a maioria das vezes a galera tem um custo de aquisição. Aí você começa a falar de coisas mais refinadas, né? Por exemplo, tempo de aquisição. Sim. Então, você trouxe o exemplo de contrato imobiliário. Você gera o contrato. Primeira assinatura demora quanto tempo? Segunda assinatura demora quanto tempo? Até o dinheiro cair demora quanto tempo? Então, assim, eu queria entender um pouco como é que é essa percepção sua, tipo assim, de quanto tempo você gasta para entender o negócio do cara para chegar na métrica pro cara. Porque, assim, de novo, assim, a gerar a métrica não causa nada. Eu só tô te falando o que é o problema. Eu não resolvi o problema ainda. Eu só queria que você trouxe essa percepção também, tipo assim, entendi seu negócio, consegui propor uma métrica pra gente começar a falar de decisão. De negócio, que são, na minha visão, são 3 ou mais etapas aqui para você poder chegar nesse final. Qual é a estratégia que eu utilizo hoje quando eu vou fazer algumas negociações com os meus clientes? Hoje eu faço, passando até uma dica aí, como que é o nome dele? Ian. Anota aí. Anota. Eu vou dar cliente pro cara, eu sou competitivo com SDR. Brincadeira à parte. O que eu faço? Normalmente eu tenho 2 contatos com a empresa. Primeiramente, a empresa. Eu deixo bem claro no meu início de reunião que eu tô ali para resolver o problema dele, trazer a solução. Qual que é a frase que eu utilizo para o empresário? Qual que foi o seu sonho quando você quis construir a sua empresa? Cara, é ter isso, é ter o faturamento de 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, ter não sei quantos funcionários. Ele vai falar qual era o sonho dele quando ele ia construir essa empresa. Aí eu faço uma simples pergunta. Por que você não atingiu isso ainda? Ele não sabe. Então aí é onde que eu entro com a minha solução. Beleza, vamos pegar os seus pontos. Como está seu comercial hoje? Quantas pessoas são? São 2 pessoas no WhatsApp. E sua produção? Logística, entrega, parte receptiva, parte financeira. Beleza. Entendi todos esses pontos? Isso na primeira reunião, em 1 hora. Peguei todos esses pontos. Qual que são os gargalos dele? Entendo. Se é o comercial que está vacilando,
se é o market, se ele não tem rede de aquisição de cliente, ou se tá chegando cliente, é o comercial que não tá dando conta. Então eu vou entender onde que é o gargalo. Se é aquisição, ou na parte de conversão, ou então até na parte de logística. Tem muita empresa que tem aquisição, tem conversão, mas não tem questão de logística para entregar o produto. Então aí o problema dele é outro. Hoje, graças a Deus, por eu estar tanto na parte de gestão financeira, ter também essa boa parte da vida, ter também do curso de administração, hoje eu consigo ajudar as empresas em quase nesses 3 pontos, trazer soluções para elas. Então, na aquisição, na conversão e na retenção. Então, quando ele me fala a dor dele, automaticamente a cabeça, eu já sei qual que é o passo que ele tem que ir. E a maioria das vezes é porque eles não têm dados, eles não têm métricas. E aí a solução é que, você falou um ponto importante, muitas empresas têm RP, mas RP é para operacional da empresa. RP, novamente, é para parte operacional, é contas a pagar, contas a receber, é documentação, ponto, é mais parte administrativa. Para ter gestão de comercial, métricas de comercial e marketing é CRM. Tanto que todo cliente que eu falo, né, que faço as reuniões, você tem CRM? Não. Eu não trabalho se não tiver CRM. O ponto que eu percebo na parte trabalhando com dados, que é um ponto que eu acho que a galera trabalha muito separado. Eu já peguei, por exemplo, alguns projetos que era assim, o cara tem o CRM, o cara tem o ERP, ele tem as plataformas de marketing, ele tem o sistema de logística, esse tipo de plataforma, só que qual que é o ponto? Ele não consegue ver as 4 coisas juntas. E aí o que é a solução que a gente entrega para o cara? Uma plataforma integradora. Que é o quê? A gente só faz a integração do dado. Então, você, em vez de ter uma planilha do CRM, uma planilha do ERP, um dash de cada um, você tem um dash só, que aí entra, muitas vezes aí tem que entrar um profissional de negócio mesmo para entender que é assim, cara, beleza, agora a gente precisa acompanhar seu funil. Só que um pedaço do funil está no marketing, outro pedaço está no CRM, outro pedaço, que é a parte de experiência do cliente, está na logística, está em alguma outra parte, e aí você tem que juntar tudo, por quê? Porque a métrica final que o cara quer é uma conta gigantesca que depende de um monte de outras métricas, você precisa juntar num lugar só. E aí é uma coisa que eu tenho percebido não, que eu acho que já é até uma realidade no mercado de dados, assim, é que a galera tem um real problema com essa questão de integrar dados. Então você tem um monte de sistema, mas você precisa de um sistema de relatório. Que é o quê? Eu preciso juntar. Eu não preciso de uma coisa que faça RP e CRM juntos, porque eu entendo que a RP tem um propósito, CRM tem outro. Mas eu preciso de alguma coisa que me entregue métricas e informações dos 2 sistemas. Para analisar os dois. É um ponto importante, e eu falo que, assim, eu acho que é da condição brasileira. O que acontece? Como a tecnologia, entre aspas, demora a chegar aqui, e a gente ainda, o mercado ainda é feito de pessoas relativamente antigas e sem envolvimento com a tecnologia, muitas empresas cresceram nesse cara a tapa. Vamos tentar, vamos fazer, foi crescendo, indicação e tudo mais. Mas chegou hoje em um nível, e antigamente também, não tinha competição, mas não tinha uma competição igual tem hoje. Porque às vezes você tinha competição com um cara da sua cidade. Aí você entendia ali a estratégia que ele utilizava, que era um rádio, que era uma panfletagem, e aí você conseguia combater com ele. Hoje não. Você que de Montes Claros está disputando com um cara lá no Rio Grande do Norte, lá no sul do país. E aí é onde que os dados é fundamental. Então é mostrar para esse cliente, mostrar para o cliente e você, gestor, ter informações de dados, porque senão você vai estar perdendo dinheiro, vai estar rasgando dinheiro. Você não vai conseguir competitividade e você não vai conseguir escalar seu negócio. Então dados é fundamental e a sua solução é maravilhosa, que realmente você tem que pegar vários dados e analisar vários dados, vários setores, marketing, operacional, logístico, entrega, né? Por exemplo, uma empresa de confecção, parte comercial, designer, aí volta do comercial, volta para a linha de recorte, do recorte vai para a costureira vai para a silcagem, da silcagem. Então, assim, você tem que ter todos os parâmetros e as métricas. E muitas empresas não têm. E aí é onde que não sabe onde que o dinheiro está indo, não sabe onde que está o gargalo, se é na entrega, se é no comercial. Então é fundamental dados. E é isso que eu prego, entendeu? Então, pessoal, César, a minha pergunta é exatamente dentro desse ponto, inclusive com muita coisa que você trouxe. Eu sou consultor de empresa também, e eu gostei quando você falou que trabalha com a parte financeira, e eu sou mais dessa área. O que a gente encontra bastante no comércio? Até comecei com fontes bastante sobre isso.
que é o maior desafio da gente que é consultor. Muita solução ela deve acontecer de forma responsável, claro, principalmente com uma relação de venda. A venda é a última coisa que eu trabalho, raramente eu trabalho em venda, por quê? É a questão cultural que você trouxe aqui agora. A tecnologia demora, só que antes da tecnologia tem a cultura. A gente vive num cenário que o pessoal não tem costume de lidar com nutrição de dados. Ou quando faz, não faz correto. Hoje a gente tem um problema gigante de precificação. Então, se eu tenho um preço muito errado e vou lá e boto uma grana no tráfego, o cara pode quebrar. O cara hoje, junto com custo subindo, mão de obra subindo, legislação, imposto, reforma tributária, se o cara não calculou certo, se ele vender mais, ele vai quebrar. Como que você trabalha, uma vez você está falando bastante de marketing, escalar a venda, etc. Como que você consegue descobrir, fazer um diagnóstico inicial para descobrir a raiz real do problema, para saber se, com responsabilidade, eu posso falar assim, ó, o seu plano estratégico de venda tem que partir, não é da venda, é precificação. É treinamento do time para quebrar a objeção e tratar a objeção correta. Não é simplesmente o cliente não quer. O cliente falou que não está na hora. Ele gostou, mas não está na hora. Então ele foi lá e preencheu o que não quer. Está errado. Então você jogou fora ali 5, 10, 15 reais da aquisição do cara. Então é um diagnóstico bem profundo. Sim. E às vezes você levanta o tapete do cara ali com uma coisa que às vezes ele não vai aceitar que está errado. Como que você lida com isso na sua consultoria, na sua solução? Show. Antes de responder essa pergunta, eu vou perguntar para Fontes e Saraiva. Posso falar da solução ou ainda não? Fala, máquina. Beleza? Então fechou. O porquê que eu perguntei aos meninos se eu posso falar. A gente está criando uma empresa que é justamente para suprir essa necessidade. Primeiramente, eu vou falar sobre a questão cultural da empresa. Hoje a gente chegou no momento que eu, sinceramente, chego ao cliente e falo, você quer crescer ou não? Você quer quebrar ou não? Na situação que você fala que o Brasil está hoje, que os negócios estão hoje, você quer dar mais brecha para o erro ou você quer dar brecha para o acerto? E aí entra a parte que você vai confrontar o cliente. Mas esse é o nosso papel, é mostrar para ele a realidade. É igual às vezes o cara tá traindo a mulher e ela finge que não vê. Ela vai ficar apanhando a vida inteira disso. E aí alguém tem que chegar, minha filha, acorda, pelo amor de Deus. O que você tá fazendo por isso? Aí, paciente. Então, nós como consultores tem que fazer esse papel de sacudir o empresário, colocar ele assim, rapaz, abre o olho. Como se diz um cara que eu acompanho no Instagram, a capa do zóio. Acorda para a realidade, você quer quebrar a sua empresa, você quer fechar a sua empresa ou você quer continuar a ter faturamento? Mesmo que sua empresa tem 20 anos, mas você viu que a empresa de 20 anos está chegando perto da falência. E aí, o que você quer fazer? E aí é onde que o cara fala assim, pô, o rapaz tá certo. Se eu não ficar esperto, eu vou quebrar. E aí é onde você entra com a sua solução. Entender o comercial, as estratégias, como o pessoal da recepção recebe esses clientes. Se você tiver prospecção ativa, como que você prospecta, qual o tipo de vocabulário que você utiliza, quais são os termos que você utiliza, nas matrizes de objeções, se você tem um board de treinamento para quebrar objeções. E aí, a parte de dados, que é, pessoal, eu tenho essa plataforma que é a solução para vocês, mas se você não preencher da forma correta, você vai quebrar. E aí eu vendo um outro trabalho, que é treinamento das plataformas. Então, em uma assessoria de marketing, ó, eu entrego isso, eu exijo isso. Ah, mas eu não sei mexer. Eu te entrego o treinamento. Ah, o treinamento é 10 aulas de 1 hora cada. Eu vou te ensinar como estruturar essas plataformas. Com isso, posteriormente, você vai ter o curso eterno, vai ter o aprendizado eterno, e aí você não vai passar mais por esse problema. Então, você trouxe a solução para o cara. E você citou um bem importante, que foi o motivo de eu perguntar aos meninos, foi a questão de precificação. A partir do final aqui de 2025 para 2026, com esses altos e baixos de impostos, de preços, empresas fechando, empresas abrindo, o pessoal com medo, principalmente os insumos das empresas ficando caros, o pessoal, muitas das vezes os profissionais, eles querem ser empreendedor, principalmente aqueles profissionais que fizeram faculdade. Por exemplo, só quero montar um escritório, mas eles não sabem ser advogado, ele não sabe ser empresário. A hora dele. Ele não sabe calcular ali quanto que ele tem que cobrar do serviço, dependendo dos custos variáveis e fixos. E aí foi onde eu trouxe uma solução para os meninos que a gente está desenvolvendo. É um sistema de precificação de serviço. O que essa plataforma vai fazer? A gente já está em desenvolvimento, eu já tenho um painel, a gente já vai começar a vender, que é o quê? Clínica odontológica. Eu tenho 4 cadeiras. Muitas das vezes,
O dentista ele não sabe calcular a hora clínica dele. Ele não sabe quanto 1 grama de resina vai custar para ele. Vai pela concorrência. Vai pela concorrência. E aí, é justamente isso. Aí eu tenho uma clínica aqui, ou qualquer outro serviço. Deixa que eu vou fazer um cliente oculto. Ligo lá para outra clínica. Eu tô precisando fazer um canal. Quanto que é aí? R$200. Não, eu vou cobrar R$200. Mas aí você não tá dentro da sua realidade, você não sabe qual produto que ele usa, qual resina que ele usa. Se ele esteriliza os materiais, se ele reutiliza, se ele joga fora. Então, essa plataforma que eu tô criando com os meninos é justamente para precificar diante da sua realidade. Então você vai colocar lá seus custos variáveis, fixos, sua capacidade logística de atendimento, tanto a parte comercial quanto a parte de entrega do produto, e aí ele vai te trazer um resumo e a margem que você vai ganhar em cada produto. E aí você consegue aumentar, diminuir. E aí toda essa plataforma vai ser gerenciada por uma inteligência artificial que vai te ajudar a criar metas mensais de acordo com os meses passados e meses do outro ano, um ano. Então, por exemplo, em fevereiro eu fiz isso, março, janeiro, fiz todo ano. 2025. 2026 iniciei. Então agora em março ele vai analisar janeiro e fevereiro desse ano e vai analisar o ano passado e março também do ano passado. Então eu sempre trabalho, eu vejo que o comercial ele gira em torno desses 3 pilares. Aquisição, conversão e retenção. Aquisição advindas do marketing, então onde eu falei, a definição do seu ICP, que é a definição do seu cliente ideal. Quem é seu cliente ideal? É público A, B, C? Ele consome qual produto? Ele consome qual canal? É o que? É TikTok, vê dancinha? Programa jornalístico? Você vai identificar o seu ICP. Os mixes de canais. Por exemplo, uma clínica odontológica que mexe com protocolo, o público dele alvo é 45 mais. Normalmente, 45 mais está dentro de onde? Dentro do Facebook. Adianta eu fazer Instagram? Você vai ter torrando dinheiro? Não, o meu é serviço. Casa simples. Vou fazer no Google. Porque na hora do desespero, esse dia mesmo o portão quebrou, eu fui procurar no Google. Eu ia procurar no Google, eu lembrei dos meninos, né? Eles já tinham me apresentado, mas quase que eu ia procurar no Google. Eu vou entrar no Instagram e vou ficar. Deixa eu ver se aparece algum anúncio, porque normalmente aparece, né? Quando você aceita os termos e o microfone aqui, você vai lá, vai aparecer, né? Mas você não vai ficar esperando aparecer, né? Então você vai procurar no Google. Então, César, mas e aí um meta? Aí você vai fazer estratégicas de cerco. Marketing é cerco. Porque as pessoas têm que entender que marketing não é só anúncio. Marketing são estratégias que você vai realizar, sendo digitais ou offline, para converter aquele cliente. Então, marketing não é só anúncio. Então, o marketing pode ser panfleto, pode ser um evento. Claro que você não vai ter métricas definidas igual vai ser no digital, mas é marketing. Então, é de suma importância você ver aquele canal ali que o seu cliente vem. Isso é fundamental. Isso é de suma importância, analisar o canal. E ali, a partir desse momento, você tem a definição do seu cliente ideal, você tem esse mix de canal de onde o seu cliente ideal vem, a parte de aquisição, que é listas e prospecção, principalmente para empresas que têm ativo, né, prospecção ativa, vai ficar bem mais fácil. Porque eles sabem onde ele encontrar o cliente, eles sabem como conversar com o cliente. E aonde que é o principal, que eu amo, é retenção. É o momento onde que ele vai trazer esse lucro para você. Ter revisão trimestral, expansão de contas, né? As contas que você vai adquirir. E esse loop de insight. Trazer realmente, pessoal, a experiência desse cliente. Novamente, eu gosto de bater no martelo, eu já falei isso um monte de vezes, mas eu volto a falar. Retenção é fundamental e é onde você vai ganhar dinheiro. Então, antes de vender o produto, antes de crescer sua empresa, veja se você já tem execução de comercial e principalmente a parte de retenção. Depois que eu fiz todo esse processo aí, que hoje eu faço um papel ali de STR, às vezes também eu fecho e tal. E você acha que a retenção ela é fundamental na minha parte ou tem que deixar isso mais pro dono ou pro closer? Aí vai dar definição do comercial, né? Vai definição do que o gestor quer fazer. Porque hoje em dia eu até troco ideia com os clientes e tal. Tem alguma coisa que você tá queixando ali, igual um tráfego que não tá sendo bem feito, aí a pessoa até fala, Ian, tô sentindo a dor nisso, aí eu chego ali pro closer ou pro dono da agência e falo. Você acha que essa retenção ela é importante até da minha parte ou eu tá com foda-se? Aí eu pego, tá com foda-se. Você pode, não
Deixa a água rolar. Não, Brincando. mas você sabe. Eu brincando. Sim, não é brincadeira. Aí, vou passar até uma dica que você pode passar para os meninos lá, da agência de marketing. Dentro de uma agência de marketing, você tem que ter o setor comercial. Normalmente, se for fazer a estrutura, né, LDR, que é a parte que vai fazer as listas de prospecção, você vai ter que ter o SDR ou BDR, que vai fazer essa parte de primeiro contato ali com o cliente, você vai ter que ter o closer. Isso é parte comercial. LDR é tipo. Nossa, Não, LDR é parte de criação de lista. Ele vai identificar qual que é o seu cliente ideal, vai pegar esse cliente ideal e ele vai criar as listas de prospecção para os SDRs prospectarem. Então, por exemplo, procurar no Google, nas plataformas pagas ali, entendeu? O LDR, a função dele é criar listas qualificadas. Não é só pegar um número de empresas lá, de 1 a 100 e o número de telefone, não. É trazer informações. Por exemplo, se tem site, se não tem, se tem Instagram, se tem Facebook, se tem uma landing page focada para o produto principal dele. Então, ele alimenta as informações. Então, na hora que o SDR ligar, o SDR já vai ter essa informação. E aí entra a parte de retenção, entra na parte operacional. Lá dentro do operacional da equipe de marketing tem que ter os gestores de tráfego e tem que ter o account. O account que é a função de retenção. Então, qual que é a função? É ter um account onde esse account vai marcar uma reunião com esse empresário e ele vai se apresentar. Olá, sou account da agência X. O meu papel aqui é identificar os pontos positivos e negativos que você está tendo em relação ao nosso trabalho e aqui eu faço a interlocução e a ponte entre o operacional e a empresa de vocês para a gente alinhar essas estratégias e ter sua melhor experiência possível. Você chega nessa parte de retenção, você tem lucratividade e previsibilidade. Então, muitas empresas, né, que têm agência de marketing interna ou externa, também não dão atenção aos funis de venda. Cada empresa, cada setor, na verdade, tem que ter esse funil de venda. Funil de venda de marketing. Quantos anúncios foram impactados aos clientes? Desses clientes, quantos passou para o meio do funil, que é a questão ali os vídeos de meio de funil. Desses clientes, quanto foi para o anúncio, ou então já converteram direto para o WhatsApp a ligação. Então, o marketing tem que ter esse funil, aí onde ele vai tirar os relatórios para mandar para a equipe comercial. Aí vamos supor, o marketing fez o relatório, deixou aqui. Vendas vai fazer o diagnóstico, vai identificar o topo de funil também. Beleza, de 100 clientes que entrou lá, eu consegui falar com 60, com 60 eu consegui fazer reunião com 15, de 15 consegui 10 em negociação, de 10 em negociação eu fechei para 5. Aí eu jogo aqui para o marketing. Então vai ter os dois relatórios. O quanto que o marketing me gerou, o quanto que chegou para mim realmente ali no WhatsApp, ligação, e o quanto que no final me sobrou. E aí você tem um funil de vendas. E aí é onde você consegue criar um board de treinamento para o seu time comercial. E aí começa a ter estratégia. Por exemplo, vamos supor que em 6 meses seja essa métrica. Você precisa ter 100 conversões no marketing, falar com 60, ter 30 negociações, 15 prováveis fechamentos e 5 fechamentos. 6 meses manteve isso, então sua métrica é essa. Então você já sabe que o seu SDR por dia tem que fazer o contato em 100 pessoas, para fechar 5 na semana. Ou então 5 por dia. Entendeu? Então por isso é importante ter o funil de vendas. E as métricas de topo, meio e fundo de funil. Para quando você analisar, você saber. Deixa eu te fazer uma pergunta. O cara que está começando agora, ele tem o boteco dele lá e ele já conseguiu fazer o lanche chegar em 30 minutos. Certo. Qual é a dica assim, mais prática, mais simples que você tem para esse cara que está começando com isso aí agora? Ele já viu um monte de gente falar de funil, ele já viu um monte de gente falar de métrica, ele sabe que é importante, mas ele está na operação. Ele precisa começar. Ele começa por onde? Ele faz o quê? Cara, quando ele consegue chegar nesse momento que ele está conseguindo ter a experiência do cliente, ele começa a estruturar a empresa. Tem um empresário que é do operacional. Então, vamos supor que eu tenho um lanche e estou fazendo um lanche. Ou conseguir alinhar a cozinha para entregar em 30 minutos. Eu preciso sair do operacional, preciso ir para a gestão. E aí eu vou ter tempo. César, mas eu vou ter que investir em mais um funcionário para ficar no meu lugar. Então você não vai crescer. Você está com medo de investir? Sendo que você já está conseguindo entregar para o cliente. Você tem aqui um número recorrente. Mas eu não tenho número recorrente de quantos clientes eu vendo por mês. Mas eu não quero investir num CRM, por exemplo. Anota na planilha, cara. Todo dia, no final do mês, quando você fechar o caixa, você coloca, eu vendi
tantos lanches, faturei tantos meses. Aí você vai ter previsibilidade do mesmo jeito. Você já não vai ter informações completas, igual no CRM, mas você vai ter essas informações. Então você precisa sair do operacional e ir para a gestão. Quando você vai para a gestão, você começa a entender as estratégias que você vai utilizar para crescer e ter escala desse negócio, entendeu? Então, o cara que está começando agora, fundamental, não tem afinidade com as plataformas, começa com a planilha. Com auxílio do Gemini, do ChatGPT, do Grok, do Claude. Aí ele descreve qual que é a necessidade dele como gestor e fala que ele vai iniciar essa trajetória dentro da planilha e depois que ele tiver afinidade com números, vai partir para o CRM. E aí a inteligência artificial vai ajudar ele. Na hora que ele estiver bacana de números, sabe as estratégias, definiu tudo isso aqui, e aí vai ajudar ele passa por um CRM, aí ele começa a estruturar e ele começa. Então, assim, a gente começa com o que tem. Não adianta eu chegar aqui, pô, contrato me aqui e tudo, se a pessoa não sabe mexer no CRM. Vamos começar planilha, número, aí depois você vai escalando esse negócio. Corresponde? Fechou. Então aqui, o cérebro da operação, que eu gosto sempre de falar que é obrigatório para toda empresa, quando tem condição, é o CRM. Mas hoje existem CRMs de formas gratuitas, claro que não vão trazer todas as abas e estratégias que você vai conseguir utilizar, mas tem todos os CRMs gratuitos. Diferente do RP, que o RP é para gestão operacional, o CRM é para gestão de relacionamento com o seu cliente. Tudo que vai estar dentro da gestão de relacionamento com o seu cliente vai estar ali. O que, César? É nome, é telefone, é e-mail. Isso é importante, porque, para quem não sabe, tem as conversões offline. Aí, o estrategista de marketing consegue pegar essa lista, né, e-mail, número, telefone, idade da pessoa, consegue jogar dentro do Meta, por um exemplo, e faz as conversões offline. O que é? A plataforma vai buscar pessoas parecidas com ela. Então você já utilizou uma estratégia. Por quê? Você colocou no CRM essas informações. Você vai conseguir alocar ali tempo de conversão. Ah, esse cliente X aqui, ele começou a conversar comigo hoje dia 20, fechou dia 10. Consigo colocar aqui como que é o aspecto e as características desse cliente. Ele é um cara que quer comprar logo, pagar e sair fora, é um cara que enrola, some, tudo isso aí você consegue alocar. Então você vai conseguir identificar qual a característica desse cliente em específico e você vai conseguir fazer a estratégia para reter ele. Por exemplo, você tem ali a idade dele, a data de nascimento, aí o cara não está esperando nada. Do nada, ele recebe uma mensagem. Parabéns, aqui tem um 10% de desconto. Já aconteceu isso com todo mundo. Isso é CRM, porque o CRM ajuda a te lembrar. Porque tem as tarefas lá no CRM. Eu leio um livro que eu recomendo para vocês, chama Vendas B2B. E tem um ponto que fala que é o seguinte, antecipação de vendas. Muitas empresas, elas estão preparadas para vender no momento que o cliente quer. Mas você tem que antecipar a vontade dele. Eu sou a Berries. Aí a pessoa deu vontade de tomar um sorvete. Pô, beleza. Vendi aqui. Mas e que tal você antecipar isso? Por quê? Quando a pessoa pode pegar o iFood, ele pode ver um monte de promoção, ver um monte de empresa. E aí você já está se leiloando, você está entrando na concorrência. Como que você antecipa isso? Imagina só, você tem lá no CRM que a Alice gosta de comprar sorvete todo sábado. Sexta-feira, à noite, uma para ela. Calorzão de Montes Claros, hein? Já imaginou aquele sorvete de pistache que você ama? Por você amanhã, dia sábado, 30% de desconto, ou então um cashback de 10%. Aproveita já e não perde. Você antecipou a vontade dela que viria no sábado, você antecipou na sexta-feira. Então você já está à frente da sua concorrência que está esperando tirar pedido. Vou deixar um checklist. Trouxe aqui uma atividade para quem ainda não está familiarizado, se quiser executar a partir de segunda-feira. Crie processos. Defina seu ICP, seu cliente ideal, etapas de funil, critérios de MQL e SQL, que é o lead preparado para o marketing, preparado pelos anúncios, SQL é o lead pronto para compra, e alinhamento, né, de atendimento do marketing, SLA, CRM, um CRM, ou então uma plataforma, planilha, algo gratuito que você consiga padronizar esses campos obrigatórios e você consegue alocar essas informações, alinhamento do Smart Market, que eu gosto de falar, que é o alinhamento de vendas e marketing. Tem que ter revisão toda semana, alinhamento toda semana. Toda segunda e sexta-feira é fundamental ter alinhamento. Bater relatórios, bater dados para você ter sucesso. Mensagem. Crie templates para quebra de objeção. Faça 5 tipos de mensagens e envie para 10 pessoas. Cada mensagem você envia para 10. Você vai validar a mensagem de aquisição. Você vai validar qual mensagem é melhor para retenção, para conversão, para pós-venda e assim vai. E execução. Defina metas por etapa de funil. Então, se você definiu a etapa, sabe quantas pessoas precisa converter
e o que você precisa atender, você vai ter essa definição de meta e aí você pode pedir o comercial para executar. Pessoal, eu gostaria de falar muito mais informações aqui sobre parte de treinamento comercial, mas a gente já passou mais de 1 hora. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, eu aprendi algumas informações com vocês também. Espero que tenha ficado claro. E essa é a importância de ter um marketing bem alinhado para posteriormente validar suas estratégias de marketing. Validando suas estratégias de marketing advindas do comercial, você tem métricas, informações, você tem otimização. Vai chegar no momento de escala e no final é o sucesso da empresa. Muito obrigado por vocês.